Seguindo aí no nosso assunto de funções, vamos ver agora as funções que retornam dados de uma tabela. Temos aqui a sintaxe das funções do tipo inline que retorna dados em uma tabela. Então a parte inicial da função é similar ao que já vimos nas outras situações. Create funct, o nome da função, e a lista de parâmetros. E aqui, ao invés de ter o returns e o tipo do dado que a pessoa deseja retornar, temos o returns table. Tá? Então, obrigatoriamente, aí vai ter como resultado uma informação do tipo table. Tá? E por ser uma função inline, eu tenho que colocar aqui o return, vai estabelecer o valor de retorno da função, e dentro desse retorno, obrigatoriamente, eu vou ter um comando de select. Então, isso aí caracteriza aí a função que retorna a tabela e que seja do tipo inline. Então, para exemplificar, vamos fazer uma função aqui que consulta a tabela de funcionário, tá? A função fregião. Você vai passar como parâmetro para essa função o número da região. E você vai informar aqui que vai retornar uma tabela. Né? E o comando de retorno que você vai ter que fazer, que vai ser um select. Né? Iremos retornar aqui todos os dados dos funcionários que sejam dessa região informada como parâmetro. Tá? Então vamos criar essa função. Para consultar, após criada, eu vou fazer o select asterisco from e o nome da região e passo o código da região. Tá? Vamos criar aqui a função. Tá? Criada, ela fica aqui na área das tabelas, funções que retornam tabela, tá aqui fregião. E para eu fazer a consulta, né, fazer o uso da função, acessar a função, eu vou usar a sintaxe select asterisco from região e passar o número da região. Tá? Observe aqui que a função do tipo tabela, ela entra no comando select no from, né, na lista do from. Então eu vou mostrar todos os dados que resultam da chamada dessa função. Né? As funções anteriores que nós vimos, que eram funções do tipo escalar, você até chama com select, mas ele simplesmente está usando o select no lugar do print, né? Uma função chamada como essa aqui, na realidade você está simplesmente acessando a função e retornando um valor. E isso aqui não é um resultado na estruturada da forma de tabela, né? E sim como uma informação escalar. Tá? Muito bem, aqui eu tenho o resultado da função como uma tabela. Tá? Então ele pega todos os dados, nesse caso aqui o select asterisco, vai pegar todos os dados da tabela de funcionário dos funcionários da região 2. Tá? Uma vez que a função retorna uma estrutura de tabela, você pode fazer uma junção desses resultados da função com uma outra tabela, tá? Que é o exemplo que está sendo colocado aqui. Então estou fazendo aqui um join, do resultado da função, que eu chamei aqui de f, para acessar os campos, apenas os campos code func e nome func, esses dois campos aqui, né? E quero mostrar o campo região de descrição. Tá? Então, o from aqui vem região e o parâmetro 2, e eu estou ligando a tabela região pelo campo f.região, certo? Então esse comando aqui, similarmente ao que ocorreu com as visões, onde você pode pegar um resultado de uma visão e linkar com uma tabela qualquer, né? Você pode fazer a mesma coisa com as funções. Tá? Então ele mostrou aqui o código da função, o código do funcionário, o nome do funcionário e a região dele. Tá? Então fiz a junção
funcionário com a região, tabela de região. Para exemplificar aqui, a função que retorna uma tabela, ela é aceita como se fosse uma tabela dentro da linguagem SQL. E agora vamos para o tipo seguinte de estruturas procedurais, né, que é a estrutura procedural que retorna dados de uma tabela. Ela é similar ao anterior, retorna dados de uma tabela, com a diferença que você vai implementar um algoritmo para popular o resultado, né? Então, analisando aqui a sintaxe, o início é similar, create function, o nome da função e a lista de parâmetros. Aqui começam as diferenciações, né, as diferenças entre esse tipo. Então aqui, no returns desse tipo de função, ele é um return do tipo table também, similar ao tipo que a gente acabou de ler, que era o tipo inline table, com a diferença que, nesse caso aqui, nós vamos informar aqui um nome de variável que vai funcionar como nome de tabela temporária, que é válida dentro da função e que a gente vai ter que popular essa tabela com o resultado que nós queremos que seja gerado da função. Então esse nome aí obrigatoriamente vai ser utilizado para inserir a resposta da função, que é retornado no return, tá? Após o nome table, né, a declaração do table, eu tenho que definir a estrutura da tabela, tá? Então, como vai ser minha tabela resultado? Minha tabela resultado não vai ser estruturada conforme foi feito aqui no inline, que ele recebe a estrutura do select. Tá? Aqui eu não informei a estrutura da tabela. Então, qual é a estrutura do resultado? A estrutura do resultado vai ser dada pela consulta. Tá? A consulta que você fizer aqui vai ser a estrutura do resultado. No nosso caso aqui, nós temos que declarar a estrutura do resultado. Aqui no corpo da função, nós vamos fazer insert, né, para inserir informações dentro dessa variável. E esse resultado aqui é que será o resultado da função. Para exemplificar o uso dessa tabela, vamos considerar a seguinte situação, né? Eu quero criar uma consulta de funcionários, que eu passe uma região e ele vai me retornar o código do funcionário, o nome do funcionário e a região desse funcionário. Só que tem um detalhe, quando não houver funcionário na região, eu desejo que seja informado, seja criado um registro com as seguintes informações: 0, código do funcionário 0, o nome do funcionário vai vir com uma mensagem de nenhum funcionário encontrado, e no nome da região, a região que você realizou na consulta, né? Então, ele vai ter uma situação quando ele encontrar e uma situação diferente quando ele não encontrar funcionários na região. Então, vamos ver como fica esse tipo de função. Vou estar criando aqui a função e passando os parâmetros, aquela parte que eu falei que era comum, tá? Create function, o nome da função, fregião 2 e os parâmetros, que no caso aqui é só a tabela de a informação da região. No returns eu vou declarar o meu tipo do resultado. Então, returns, o nome da minha tabela resultado, que eu vou usar dentro da função, que eu chamei de @tabela resultado, a palavra reservada table, e aqui a estrutura que eu quero retornar como resultado, a estrutura do resultado. Minha estrutura do resultado vai ser um campo de código, que é um inteiro, um nome do funcionário, que é um varchar, e uma região, que é um varchar. E aí, como é que vai funcionar a geração da tabela resultado? Eu vou fazer um insert na tabela resultado, né? E aí eu vou fazer um insert consultando informações que estão no banco de dados, nesse caso aqui. Vou consultar aqui os dados dos funcionários da região que foi passada como parâmetro e inserir na tabela resultado. Muito bem, então eu posso passar como parâmetro uma região que existe funcionários, eu vou ter
a inserção efetiva da relação de funcionário, que vai ser gerada como resposta, ou posso estar passando uma região que não tem nenhum funcionário. Nesse caso, o insert não vai inserir nada na tabela de resultado. E aí eu vou fazer o tratamento da situação onde a quantidade de linhas do resultado vai ser avaliada, né? Eu estou aqui avaliando pelo comando row count, que é uma daquelas funções que retorna informações do servidor, e essa função aqui retorna quantas linhas foram afetadas pelo comando anterior, que foi o meu insert, tá? E eu estou verificando aqui se foi zero. Se foi zero, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou inserir na tabela resultado aquelas regras que foram colocadas. Eu vou colocar o código do funcionário zero, no nome do funcionário eu vou colocar a mensagem do funcionário, e na região eu vou simplesmente pegar o código da região que está inteiro, vou converter usando o cache, que é aquela função de conversão, converter para baixar e inserir no nome da região. E aí com isso eu finalizo minha função. Tá, vamos criar aqui a minha função 2, tá? Criei. E agora eu vou chamar minha função região 2. Vou passar aqui o 2 como parâmetro. Ele vai me trazer a listagem dos funcionários da região 2, apenas do código, nome e a região do funcionário. Então, código, nome, a região do funcionário da região 2. E se eu colocar aqui uma região que não existe, por exemplo, a região 10, que eu sei que não existe funcionário, ele vai trazer como resultado essa tabela aqui, que é uma tabela que foi criada por esse comando aqui, tá? Bem, com isso a gente finaliza aqui essa parte de geração de funções inlines. Vai ter mais uma situação que nós vamos avaliar, mas vamos deixar isso para a próxima parte do vídeo.